Shalom, pessoal. Rabino Jacques. Falar com vocês sobre a parashá dessa semana, que é Vaerá, que é a segunda parashá do livro de Êxodos. E logo no começo, a gente vê tem um verso que eu acho muito curioso. É Êxodos 7,15. Diz o seguinte: Deus falando com Moisés, dando instrução para ele, diz: vá ao faraó de manhã, quando ele está saindo da água, e se coloque na frente dele, na beira do rio Nilo, e leva com você o seu cajado, que você vai transformar numa cobra. Qual o problema desse verso? Vamos pensar. Lembra da História do Mundo, do Mel Brooks? Que ele tinha um sketch que ele diz: It's good to be the king, é bom ser o rei. Se há algo bom de ser o rei, é não ter que acordar cedo. Peãozada acorda cedo, o rei não tem que acordar cedo. Porém, o que o verso está dizendo, o que Deus está dizendo é que vai lá, porque o rei não só ele acorda cedo, bem cedo, mas ele entra na água. O que o rei está fazendo? O que o faraó está fazendo na água? Bom, então o que rola é o seguinte: tem um midrash, né? Que é o midrash que nos conta em Êxodos Rabba 9:8, capítulo 9:8, nos conta que é o seguinte: o que o faraó ia fazer? Ele ia fazer, número 1, número 2, xixi e cocô. Sabe por quê? Todo mundo faz. Se comer, você vai... se você comer, você vai ter que deixar sair, né? Então, porém, o faraó é uma coisa normal. O faraó, porém, via a si mesmo como um deus. Então, o que ele fazia? Ele ia de manhã cedinho, assim que o dia raiava, ele ia fazer as necessidades dele no rio, né? Para que ninguém visse ele fazendo. Por isso que ele é de manhã bem cedinho, e quando ele está saindo da água, porque ele já fez o que tinha que fazer. Por quê? Porque o rei, ele se via, o faraó se via como uma pessoa, ele era um deus, então o deus não faz essas coisas. Então ele, para esconder das pessoas, ele ia bem cedinho, quando ninguém ainda estava acordado. Que bacana isso, como os rabinos conseguem derivar um ensinamento, uma história, de algo que está no texto, mas você não sabe, né? Você tem que ler com cuidado. E por que ele fazia isso? Porque ele era um sujeito sumamente arrogante. E isso nós já sabemos, que o faraó era arrogante, que a arrogância era a característica principal dele. Ele era uma pessoa altiva, altaneira, que inclusive levou a que as pragas do Egito acontecessem, né? Porque nós lemos no texto também algo que na superfície pode parecer ruim, né? Que Deus diz: eu vou endurecer o coração do faraó e causar as pragas. Mas na verdade isso só acontece depois. No início, nas primeiras pragas, o faraó está agindo por ele mesmo. Ele mesmo endurece o seu coração, e somente depois, eventualmente, é que as coisas, Deus endurece o coração dele mais, o processo que ele mesmo já tinha começado, e leva toda essa desgraça, todas as pragas que ocorrem sobre os súditos, sobre o povo do Egito, né, que acabaram sofrendo com isso. E o faraó, ele é o exemplo de algo que diz em Provérbios 16:18, que diz que o orgulho vem antes da queda. Logicamente que essas características do faraó, né, o orgulho dele, foi o que levou a todas essas desgraças. Comparemos, porém, o faraó com Moisés, o inimigo, né? Ambos os lados dessa luta. Moisés, ele é chamado na nossa literatura o homem mais humilde que já existiu, né? Ele era uma pessoa que ele era conhecido por sua humildade, e isso nos ensina que se você está numa posição de poder, é vital nós buscarmos a humildade e a modéstia.
eu penso sobretudo nos eventos que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Lógico, se escutou no mundo inteiro, né? Essa semana, quando um bando de gente invadiu o Capitólio, o Congresso, né? E ameaçaram não somente os senadores e os deputados, mas até mesmo o vice-presidente. Foi uma cena assim de uma república bananeira, né? Ou seja, algo que você nunca esperaria num país como os Estados Unidos, né? Onde um lugar sagrado da democracia, houveram mortes, inclusive policiais que cuidam do Capitólio foram vítimas, as pessoas algumas que estavam demonstrando, invadindo também, foi uma coisa horrível, né? E realmente um evento impossível até de imaginar. E talvez o pior aspecto dessa história foi que esse evento foi, de alguma maneira, encorajado pelo presidente, que deu a entender que ele não aceitava ter perdido a eleição. É óbvio, sobretudo aqui nos Estados Unidos, que as pessoas têm o direito de fazer sua opinião, deixar saber sua opinião, de demonstrar de maneira pacífica, logicamente. Porém, quando a demonstração vira um quebra-quebra, é obrigação do presidente acalmar os ânimos e dizer para as pessoas, sobretudo os que estão do lado dele, para dar uma maneirada, para parar. O presidente eventualmente falou muito tarde e pouco, né? E, portanto, nós fomos todos testemunhas de talvez o capítulo mais triste na história dessa república, aqui desse país. Eu creio que há uma lição muito importante, isso correlacionado com a Parashá, que, em geral, as pessoas numa posição de poder tendem a esquecer a sua humanidade e permitir que um orgulho besta, né, tome conta deles. Isso é verdade sobre o faraó, é verdade sobre o presidente, sobre vários presidentes que se acham melhores que os outros, mas também é verdade sobre qualquer pessoa em poder, qualquer pessoa que tem poder em alguma situação sobre os outros, médicos, advogados, juízes, gente de negócios, artistas, atletas famosos, que se acham, e eu diria mais, até mesmo líderes religiosos, incluindo rabinos, né? Eu conheço alguns rabinos que, se sentindo melhor que os outros, mais importantes que os outros, fizeram coisas que vão contra a ética judaica, a lei judaica e às vezes até a lei secular, e que acabaram com problemas sérios, acabaram até presos. Esse é um risco quando as pessoas tomam, né, quando elas acham que a posição que elas têm as faz mais importante que os demais. Os nossos rabinos já sabiam muito bem desse perigo. Tem uma frase que está em Ta'anit, no Talmud Ta'anit 21b, que inclusive o meu rabino, Uri Goren, me dizia sempre. Diz que Rabbi Yossi ensinou: En hamakom mechabedet adam, ela adam mechabedet mekomo. Ou seja, não é o posto que honra a pessoa, o indivíduo, mas a pessoa é que traz honra ao posto que ele ou ela tem. A pessoa, agindo de uma maneira ética e moral, traz dignidade ao posto que ele tem, seja presidente, rabino ou coletor de lixo, né? Obviamente, aqueles que têm uma posição de poder e autoridade, têm mais responsabilidade e devem ser mais cuidadosos com como eles agem e com o que eles falam. Porém, eu acho o seguinte, tem uma história incrível no Talmud também, tá? No Masechet Sukkah,
sobre um dos grandes rabinos, o Abaye, e fala sobre as pessoas numa posição de poder. E a história é a seguinte: o Abaye estava dando um rolê lá, andando na rua, aí ele viu um casal, um menino e uma moça se encontram e começam a caminhar juntos. Aí o Abaye pensa, eu vou andar atrás deles, ficar de olho para ele, sobretudo o rapaz, não fazer nada inapropriado com a moça. Eu vou lá para defender a honra dela. Aí eles vão caminhando, ele vai caminhando atrás, caminha, e não acontece nada. Eles conversam, aí chega um momento, eles se separam, tchau, o menino vai para um lado, a menina vai para o outro. E o Abaye ficou muito bravo, porque ele esperava que o outro lá, que o moço, o menino, ia tentar fazer alguma coisa com a mulher. Então ele como que entrou assim num buraco, assim, se escondeu e está falando com ele mesmo, né? Dizendo, como é que ele não fez? Aí passa uma pessoa maior, mais velha, né? E aí a pessoa diz, quanto maior a pessoa, maior o Yetzer Hara. O que quer dizer? O Abaye, ele estava achando que o menino ia se comportar como ele, o Abaye, teria se comportado. Se ligou? Se ele tivesse tido a oportunidade de sair, dar uma volta com uma moça, ele não ia conseguir se conter, talvez, né? Talvez ele não conseguisse se conter, ia fazer alguma coisa inapropriada, né? Porém, o que essa história quer dizer, na verdade o rapaz não fez, na verdade o Abaye estava projetando no menino as coisas dele, mas o Abaye era um grande rabino, um homem muito importante, que não tinha feito nada errado, que fique claro. Então, o que ele estava dizendo é que quanto maior a pessoa, maior a necessidade de controlar a sua inclinação para o mal, o seu Yetzer Hara. Porque, na verdade, requer um Yetzer Hara, um apetite muito grande para chegar a adquirir uma posição de poder. Os rabinos já identificaram esse desejo, essa busca do poder com o Yetzer Hara. Na verdade, a busca do poder é um aspecto do Yetzer Hara controlado, né? Você, em vez de você ir fazer coisas ruins, você usa esse Yetzer Hara para conseguir poder para fazer o bem, logicamente, né? Então, como eu dizia, requer um apetite muito grande para conseguir ter uma posição de poder, e isso está, como eu já disse, identificado com Yetzer Hara, inclinação para o mal. E eu diria que essa é uma ideia que também Sigmund Freud já percebeu e falou sobre isso, que ele identificou o desejo de poder com o id incontrolado. Quanto maior o poder, maior a obrigação. As pessoas que têm poder, e todos nós em algum momento na nossa vida temos poder sobre alguém mais, né? As pessoas que estão em poder, em uma posição de poder, devem controlar seu auto-orgulho, a sua ambição, e, como Moisés, todos nós devemos aprender a importância da humildade. É isso aí, pessoal. Shabbat Shalom. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha, dá um like. Se gostou de verdade, vai ter informações sobre o Apoia-se, dá uma grana aí pro canal, seria ótimo. Mínimo que você tem que fazer é se inscrever e recomendar esse vídeo. Se gostou, recomenda para seus amigos. Se não gostou, recomenda para seus inimigos. Mas recomenda, entendeu? Pô, ajuda aí o pessoal, é nóis. Inclusive, não sei se você vai perceber, o som tá melhor, porque ó, comprei o microfone. Tá? É isso aí, Shabbat Shalom.